A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Acabamos de ler 2 versículos que tratam da cura de um leproso. A lepra, no contexto da sociedade daquela época, era uma doença que tornava um enfermo alguém que vivia à margem da sociedade. Tornava o enfermo alguém que não seria aceito porque ele estava impuro. E aquela doença caracterizava que ele estava em pecado, mostrava que ele não poderia viver uma vida social. Ele deveria ficar isolado, recluso, e não poderia encostar em ninguém, senão ele iria passar a impureza que estava em sua vida para outras vidas. Então o leproso era aquele que vivia à margem da sociedade. E viver assim é notório que traz a quem possuía essa doença um sentimento muito ruim. A pessoa vivia deprimida, devia se sentir a pior pessoa do mundo, onde ninguém poderia nem sequer vê-la, muito menos tocá-la. E esse homem que estava com esta doença, ele não se conformou com o seu problema. Ele não se conformou em viver uma vida isolada. Ele não se conformou em viver uma vida sem esperança. Ele não se conformou em viver uma vida sem norte, sem rumo, sem objetivo. E ele procurou sair da inércia. Ele procurou vencer a inércia. E ele só teve condições de ter esta esperança avivada no seu coração quando ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele disse: eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que me prostrar diante daquele que eu sei que pode fazer infinitamente mais do que eu estou precisando. Eu sei que eu posso me aproximar dele e alcançar a vitória, que é a cura, que é a restauração da minha vida, da minha esperança. Porque ele nessa situação não tinha nem convívio familiar. Aqueles a quem ele amava estavam distantes dele, porque ele estava impuro, porque ele estava doente. Mas ele não se acomodou. Ele não ficou vivendo uma vida de reclamação. Ele sabia onde buscar a solução. E ele se prostrou diante de Jesus. E o interessante é que ele suplicou a Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, Jesus, o Senhor pode me purificar, porque eu estou impuro. Mas não existe impureza para o Senhor. Mas é se o Senhor quiser. Aí tem um ensinamento muito lindo e muito importante para todos nós. Nós não podemos determinar nada para Deus em nossas vidas. Temos que compreender que Ele é soberano e Ele sabe o momento certo de realizar as coisas, ou talvez não realizá-las, porque Deus é Deus. Não podemos querer colocar Deus dentro de uma métrica, porque Deus é soberano. E se nós nos aproximamos dEle e buscamos a face dEle, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que não podemos colocar jamais Deus contra a parede.
Por isso que esse leproso disse: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E mostra a humildade deste homem, mostra que esse homem realmente tinha no seu coração o temor e o tremor diante de Deus. Ele tinha no seu coração a reverência, ele tinha o respeito, ele sabia que a soberania de Deus não pode ser maculada. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele olhou e estendeu a mão e tocou neste leproso. E disse: quero sim, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Vejam que Jesus Cristo tocou. Ninguém queria se aproximar deste homem. Todos aqueles que tocassem nele iriam ficar impuros. Mas Jesus, ele quebra toda a impureza. Jesus Cristo tocou na vida deste homem, com algo que ninguém queria fazer, que ninguém se aproximava. Jesus não deixa ninguém sozinho. Aqueles que estão sendo alijados, né, colocados de lado, aquelas pessoas que se sentem sozinhas, onde outros não querem sequer estar próxima dela, Jesus Cristo não nos deixa sozinho. Esse homem não podia ser tocado por ninguém, mas Jesus Cristo tocou. E quando Jesus Cristo entra no negócio, entra naquela situação, tudo muda. Tudo muda. Ele ficou limpo, ele foi curado. O que tem feito você, caro ouvinte? O que tem feito com que você fique distante de Deus? Esse homem, a lepra o distanciava de Deus, mas ele venceu esta inércia e procurou aquele que poderia solucionar o seu problema. E você? O que tem feito você ficar distante de Deus? São os problemas no seio familiar que estão consumindo as suas forças? Problema com o filho, problema com o marido, com a esposa, com os pais, com irmãos, enfim. O que está te distanciando de Deus? É a incredulidade? Você não consegue acreditar que Deus existe, que Ele está disposto a te abençoar, que Ele pode solucionar o seu problema no tempo dele, da forma dele? O pecado tem te distanciado de Deus, tem feito com que você se sinta a pior pessoa do mundo, assim como este leproso devia estar se sentindo antes de conhecer a Jesus. A sua autoconfiança, autossuficiência, que você não tem tempo para olhar para as coisas de Deus e você acha que com as suas próprias forças e sabedoria você consegue alcançar o que você almeja e ponto final. A sua falta de humildade, a sua arrogância. O que nos tem separado, distanciado de Deus? São essas perguntas que nós temos que fazer. Porque nós temos que vencer estes obstáculos. Porque nós temos que buscar a presença de Deus para fortalecer as nossas vidas. O leproso foi até a presença de Jesus, ou seja, ele buscou se aproximar daquele que poderia curá-lo, que poderia restaurá-lo, que poderia renová-lo, que poderia salvá-lo. Se de repente existem outros obstáculos que estejam te distanciando de Deus, eu quero dizer para você que hoje é dia de você se aproximar, de ter a mesma postura que este homem que estava com lepra teve. Se ninguém quer te dar ouvidos, Jesus Cristo quer te escutar. Se ninguém acredita em você, Jesus Cristo acredita. Se ninguém te dar valor, Jesus Cristo te dá valor. Se ninguém quer te abraçar, quer te tocar, Jesus Cristo quer te abraçar, quer te tocar. Ele não vai deixar você sozinho. Ninguém queria tocar no leproso, ninguém queria se aproximar dele. E quem tocou e quem se aproximou dele? Jesus. Porém, tudo isso começou devido a uma atitude de fé deste homem que estava com esta enfermidade. Ele quis se aproximar de Jesus. Foi um livre-arbítrio. Ele disse: eu quero.
porque eu sei que ali eu tenho solução para o problema físico, para o problema da minha alma, para o meu problema sentimental, para o meu problema espiritual. Em Jesus eu sei que eu tenho esta solução. Ele é a solução. E esta atitude de fé deste homem e humildade, perguntando: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Se o Senhor quiser. Porque ele entendia a soberania de Deus. Então, se existe algo, caro ouvinte, na sua vida, se existe algo na minha vida que tem me distanciado de Deus, nós temos que vencer esta inércia. Temos que ser humildes diante de Deus, nos aproximarmos dele, buscarmos a sua face, orarmos, meditar na sua palavra, buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. E Jesus Cristo vai nos abençoar, assim como abençoou esse homem. Às vezes fazemos leituras bíblicas e achamos que isso aqui foi coisa do passado. Não, Jesus Cristo faz o mesmo hoje. Ele está disponível para a gente hoje. Ele quer renovar a nossa fé, Ele quer nos dar esperança, Ele quer nos dar vitória, Ele quer encher o nosso coração da verdadeira alegria, Ele quer restaurar o casamento, Ele quer restaurar a saúde física, Ele quer tirar do vício aqueles que estão se aprofundando cada vez mais nesse mal. Enfim, é uma depressão que Ele quer curar. O Senhor Jesus está disponível hoje para nós. Mas nós temos que ter essa atitude de fé, igual deste homem. Tem uma passagem, um versículo que se encontra em Jó, no capítulo 18, no verso 16, diz assim: por baixo secarão as suas raízes e murcharão por cima os seus ramos. O que isso significa? Que quanto mais distante de Deus estivermos, as nossas raízes, elas ficarão secas. E, consequentemente, por cima, todos os ramos murcharão. Se nós queremos ter sermos uma árvore frondosa, nós temos que ter raízes fortes. Se nós queremos ter ramos bonitos, e não murchar, nós temos que ter raízes nutridas. E quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais próximo de Deus você estiver, essas raízes serão regadas pelas águas de Deus. E nós não murcharemos, os nossos sonhos não murcharão, a nossa alegria, fé, paz, harmonia não murcharão, a nossa família não murchará, os nossos objetivos no trabalho, eles não murcharão, porque nós vamos ter em nós a água que rega a raiz da nossa intimidade com Deus, e nós vamos receber do mesmo o nutriente necessário para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a árvore da nossa vida. Mas para isso nós temos que estar próximos dele. Quanto mais distante eu estiver de Deus, a árvore vai ter uma raiz seca, morta, e vai murchar todos os ramos. Mas se eu estiver próximo de Deus, estiver próximo de Jesus, a árvore que é a nossa vida, ela vai frutificar, ela vai ser uma árvore frondosa, ela vai dar frutos. E esses frutos que nós daremos é para abençoar outras vidas, é para fazer com que todos entendam que existe um Deus, para que todo mundo veja que Jesus Cristo está vivo e Ele é o mesmo hoje, foi no passado e será eternamente. Ele continua abençoando, continua dando saúde, Ele continua dando paz, continua dando vitórias, continua também nos exortando, porque quando nos aproximamos também dEle, Ele nos mostra os erros das nossas vidas. E o interessante e lindo é que Ele não nos acusa. Ele não nos acusa, vou frisar, Ele não nos acusa. Ele nos ensina em amor e diz: não peques mais. Aí o Espírito Santo age nas nossas vidas e a gente busca a presença dEle, tentando sempre não incorrer nos mesmos erros. Não se distancie de Jesus, se aproxime dEle. Veja o exemplo deste homem que tinha esta enfermidade tão terrível daquela época, enfermidade que isolava, enfermidade que deixava ele à margem da sociedade.
Mas Jesus Cristo veio para dar esperança a esse homem, salvou esse homem, curou esse homem, aumentou a autoestima deste homem que estava lá embaixo. De repente você pode estar na mesma situação de que esse homem, com a sua, não com lepra, mas com algo que te coloca para baixo, com algo que fala no teu coração: olha, você não é nada, você tem que viver isolado, você não tem valor algum. Jesus Cristo hoje fala comigo e com você: você tem valor sim. Você não nasceu para ficar isolado, não. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para fazer a diferença neste mundo. Um mundo tão mau, um mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Você nasceu para fazer a diferença. Eu tenho propósito na sua vida. Jesus Cristo, Ele nos dá a esperança. Ele nos dá a paz e a fé. Que você, caro ouvinte, possa entender esta palavra e não se distancie de Deus. Se aproxime dele, que Ele tem o melhor para você e para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.